a segunda maior economia do mundo, caminhando para se tornar a primeira. Tem um PIB de uns 15 trilhões de dólares. Seu poder de compra supera os 22 trilhões de dólares. É o maior do mundo. A China tem a maior população do mundo, 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. De 2015 a 2025, os chineses estão investindo meio trilhão de dólares no comércio com a América Latina, Brasil, obviamente, incluído, e outros 250 bilhões de dólares em investimentos diretos. O exército chinês, o maior do mundo, tem 2 milhões e 300 mil militares. Num cálculo extraoficial, a China tem 260 ogivas, 260 bombas nucleares. Pois, como se não bastasse a tragédia que é o coronavírus em expansão e o desastre na economia, Eduardo Bolsonaro, que tem como maior credencial ser o 03, chamou os chineses para a briga e foi atendido. Do que se tem notícia, o mais conhecido ato do guerreiro 03 foi ir até a fronteira do Brasil com a Venezuela, onde deu aguerridas entrevistas. Pois na manhã desta quarta, presepeiro como é habitual, Eduardo 03, deputado federal, declarou guerra aos chineses. A grande experiência internacional do 03, segundo o próprio, foi como chapeiro de hambúrguer nos Estados Unidos. É de se imaginar que o 03 conhece zero dos 5.802 anos da história e cultura da China. Se conhecesse, não publicaria o Twitter que publicou, ecoando Donald Trump, também seu pai, e afirmando: quem assistiu Chernobyl vai entender o que ocorreu, disse ele. Substitua a usina nuclear pelo coronavírus e a ditadura soviética pela chinesa. Mais uma vez, uma ditadura preferiu esconder algo grave a expor tendo desgaste, mas que salvaria inúmeras vidas. Esse texto é dele, hein? Disse ainda: a culpa é da China e liberdade seria a solução. Fala em esconder fatos. O filho do cara que, tendo 17 assessores infectados, dizia ser apenas histeria o coronavírus. Fosse apenas um paspalho, ok, mas 03 é filho do presidente do Brasil, ecoa o pai, e é deputado federal. Na noite da quarta, bem ao modo chinês, veio a resposta, também via Twitter, ou seja, usando o mesmo nível Rastaquera. E a primeira mensagem foi assinada por ninguém, para manter o mesmo nível. Diz o tweet em nome da Embaixada da China do Brasil e intitulado em resposta a @BolsonaroSP. As suas palavras são extremamente irresponsáveis e nos soam familiares. Não deixam de ser uma imitação dos seus queridos amigos. Referência a Trump. Ao voltar de Miami, você contraiu, infelizmente, vírus mental que está infectando a amizade entre os nossos povos. Em seguida, cada vez mais de acordo com a história chinesa, já assinando o tweet, o embaixador da China, Yan Wanmin, copiou o chanceler Ernesto Araújo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e a Câmara dos Deputados, para informá-los oficialmente do que, no mesmo nível, disparou via Twitter. Disse o embaixador a Eduardo 03: as suas palavras são um insulto maléfico contra a China e o povo chinês. Atitude flagrante anti-China. Disse mais: além disso, vão ferir a relação amistosa China-Brasil. Precisa, referindo-se a Eduardo, assumir todas as suas consequências. E, sendo a China, o embaixador exigiu um pedido de desculpas. Tuitou: a parte chinesa repudia veementemente as suas palavras e exige que as retire imediatamente e peça uma desculpa ao povo chinês.
Vou protestar e manifestar a nossa indignação junto ao... E aí seguem-se os destinatários. Em nome da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia pediu desculpas à China pelas palavras irrefletidas de Eduardo Bolsonaro. A China é o maior parceiro comercial do Brasil. Essa molecagem, que terá consequências se não houver um pedido de desculpas do 03, se deu exatamente no mesmo dia em que, em meio à trágica pandemia e brutal crise econômica, o país assistiu à patética entrevista coletiva de meio ministério, comandada por Bolsonaro. Um baile de máscaras sem sentido. N vezes protocolo e cuidados antivírus foram rompidos, tornando comédia o que caminha para ser uma tragédia. Tendo o Brasil acompanhado o psicopático vai-vem do presidente entre o vírus e pedidos de golpe e ditadura, a dança das máscaras falou por si. Melhor, por segundos, tapando os olhos de Bolsonaro e Paulo Guedes, as máscaras falaram por milhões. Debate. Essa cena surreal foi coisa de Monty Python e seu nonsense, do Saturday Night Live ou dos Três Patetas? Then kiss me. Kiss me now. It's all I've ever wanted to do. Sendo patriota verde-amarelo, foi escolinha do professor Raimundo ou os Trapalhões? Em tudo isso cabe outra variável, a de sempre. Tudo foi para desviar atenções de uma semana de desastre e desgaste. Aparentando desespero e descontrole, Bolsonaro por dias atiçou manifestações por golpe e ditadura, ao mesmo tempo em que negava a pandemia. O resultado se viu nas últimas 48 horas. Panelas retinindo Brasil afora. O presidente foi surrado por panelaços na terça-noite e na tarde e noite desta última quarta-feira. Panelaços e gritos: fascista, miliciano, fora, ele não. Protesto também com projeções nas laterais e frentes de edifícios na terça e na quarta. Em algumas das projeções, o rosto de Marielle Franco e, abaixo, o fora Bolsonaro, é só gripe. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Recado dado desde a terça, durante a tragicômica coletiva, Bolsonaro chegou a convocar o seu panelaço para 9 da noite da quarta. Foi amplamente derrotado nessa batalha gourmet. Brasil afora, assistimos a uma sinfonia digna de Vila Lobos. Neste primeiro movimento, ouvimos basicamente Dó, Ré e Fá sustenido. Nesta segunda sinfonia, nota-se Si, Ré e suas respectivas oitavas. Nesta terceira, em Salvador, cidade musicalmente ampla,
tivemos Si, Mi, Sol e Si. Neste último movimento, ouvimos a nota dominante nesta sinfonia, Para Bolsonaro! predominando Si e Ré. Some-se a essa sequência de desastres e derrotas outra potencialmente perigosa, a do 03 e seu Twitter contra a China e os chineses. Não há nada a ganhar nesse episódio, só a perder. Eduardo e pai conseguirão apenas o que conseguiriam de qualquer forma: manter unido o exército de ressentidos, recalcados e frustrados de toda e qualquer classe social. Aqueles e aquelas que enxergam em Bolsonaro a imagem e semelhança, alguém como eles e elas. Além de receitas de hambúrguer, se quer desafiar a China e chineses, 03 e o pai deveriam ler alguma coisa sobre essa civilização de 5.000 anos. Poderiam, inclusive, começar com um grande livro do parceiro ideológico Henry Kissinger. O livro é sobre a China. Kissinger e assessores descreveram conversas, mais de 50, e acordos com os chineses. De um lado, a cada era, os então presidentes dos Estados Unidos, Richard Nixon, Gerald Ford, Reagan, Bill Clinton, Bush Jr. e Obama. No outro lado do mundo, Zhou Enlai, Mao Zedong, Deng Xiaoping, Jiang Zemin e Hu Jintao. Em 22 de fevereiro de 1972, Nixon chegou a Pequim para se encontrar com Mao Tse-tung. No que definiu como a semana que mudaria o mundo, Nixon encontrou Mao Tse-tung para começar a superar 25 anos de mútua hostilidade. Na conversa, Mao, herdeiro de 5.000 anos de história, propôs a Richard Nixon: as relações norte-americanas conosco devem ser separadas das nossas relações com Taiwan. Podemos nos virar sem Taiwan por hora, deixar passar mais 100 anos. Quanto às suas relações conosco, acho que não é preciso levar 100 anos. Isso é a China, assim são os chineses. E a eles, no momento, o Brasil agride via Dudu Bolsonaro 03 e seu Twitter.